Capítulo 7. Mas o sumo sacerdote disse: São assim estas coisas? Ele disse: Homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso antepassado Abraão enquanto ele estava na Mesopotâmia, antes de fixar residência em Harã. E disse-lhe: Sai da tua terra e de teus parentes, e vai para uma terra que eu te hei de mostrar. Ele saiu então da terra dos caldeus e fixou residência em Harã. E dali, depois de morrer seu pai, Deus o fez mudar de residência para esta terra em que agora morais. Contudo, não lhe deu nela nenhuma propriedade transmissível por herança, não, nem mesmo da largura de um pé, mas prometeu dar-lhe-a como propriedade, e depois dele, ao seu descendente, quando ainda não tinha filho. Além disso, Deus falou neste sentido, que seu descendente seria residente forasteiro em terra estrangeira, e que o escravizariam e atribulariam por 400 anos. E eu hei de julgar aquela nação para a qual trabalharão como escravos, disse Deus. E depois destas coisas sairão e me prestarão serviço sagrado neste lugar. Deu-lhe também um pacto de circuncisão, e assim ele se tornou pai de Isaque, e o circuncidou no 8º dia, e Isaque de Jacó, e Jacó dos 12 chefes de família. E os chefes de família ficaram ciumentos de José, e o venderam ao Egito. Mas Deus estava com ele, e o livrou de todas as suas tribulações, e deu-lhe graça e sabedoria à vista de Faraó, rei do Egito. E ele o designou para governar o Egito e toda a sua casa. Mas veio uma fome sobre todo o Egito e Canaã, sim, uma grande tribulação, e os nossos antepassados não achavam quaisquer provisões. Mas Jacó ouviu que havia comestíveis no Egito, e enviou os nossos antepassados pela primeira vez. E na segunda vez, José se deu a conhecer aos seus irmãos, e a linhagem de José tornou-se manifesta a Faraó. Assim José enviou e chamou a Jacó, seu pai, e todos os seus parentes, no número de 75 almas. Jacó desceu ao Egito, e ele faleceu, e assim também os nossos antepassados, e foram transferidos para Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado por certo preço, com dinheiro de prata dos filhos de Emor, em Siquém. Justamente quando se aproximava o tempo para o cumprimento da promessa que Deus havia declarado abertamente a Abraão, o povo crescia e se multiplicava no Egito. Até que se levantou um rei diferente sobre o Egito, que não sabia nada sobre José. Este usava de estadística contra a nossa raça e injustamente obrigava os pais a exporem suas crianças para que não fossem preservadas vivas. Naquele mesmo tempo nasceu Moisés, e ele era divinamente belo, e ele foi criado por 3 meses no lar de seu pai. Mas, quando foi exposto, foi recolhido pela filha de Faraó, e ela o criou como seu próprio filho. Em consequência disso, Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios. De fato, era poderoso nas suas palavras e ações. Então, quando se cumpriu o tempo de seu 40º ano, veio-lhe ao coração fazer uma inspeção aos seus irmãos, os filhos de Israel. E quando avistou que um certo deles estava sendo tratado injustamente, defendeu-o e executou vingança por aquele que estava sendo maltratado, abatendo o egípcio. Supunha que os seus irmãos compreenderiam que Deus lhe estava dando salvação por sua mão, mas eles não o compreenderam. E no dia seguinte, apareceu-lhes quando estavam lutando, e tentou reuni-los novamente em paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que tratais um ao outro injustamente? Mas aquele que tratava seu próximo injustamente repeliu-o, dizendo: Quem te designou governante e juiz sobre nós? Será que queres eliminar-me da mesma maneira como eliminaste ontem o egípcio?
Em vista desta palavra, Moisés fugiu e tornou-se residente forasteiro na terra de Midian, onde se tornou pai de 2 filhos. E, ao se cumprirem 40 anos, apareceu-lhe no ermo do monte Sinai um anjo, na chama ardente de um espinheiro. Ora, quando Moisés viu isso, maravilhou-se do que via. Mas, ao se aproximar para investigar, veio a voz de Jeová: Eu sou o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó. Tomado de tremor, Moisés não se atreveu a investigar mais. Jeová disse-lhe: Tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que estás parado é terreno santo. Tenho certamente visto o tratamento injusto para com meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu gemido, e tenho descido para livrá-los. E agora vem, eu te enviarei ao Egito. A este Moisés que eles repudiaram, dizendo: Quem te designou governante e juiz? A este homem Deus enviou como governante e como libertador pela mão do anjo que lhe apareceu no espinheiro. Este homem os conduziu para fora, depois de fazer portentos e sinais no Egito, e no Mar Vermelho, e no ermo por 40 anos. Este é o Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Este é aquele que veio a estar entre a congregação no ermo, com o anjo que falou com ele no monte Sinai, e com os nossos antepassados, e ele recebeu proclamações sagradas, vivas, para dar a vós. A ele os nossos antepassados se negaram a tornar-se obedientes, mas repeliram-no, e nos seus corações voltaram-se para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses para irem na nossa frente. Quanto a esse Moisés, que nos conduziu para fora da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Fizeram, pois, naqueles dias um bezerro, e trouxeram um sacrifício ao ídolo, e começaram a regalar-se com as obras das suas mãos. De modo que Deus se voltou e os entregou para prestarem serviço sagrado ao exército do céu, assim como está escrito no livro dos profetas: Será que foi a mim que oferecestes vítimas e sacrifícios por 40 anos no ermo, ó casa de Israel? Mas acolhestes para vós a tenda de Moloque e a estrela do deus Refã, as figuras que fizestes para adorá-las. Consequentemente, eu vos deportarei para além de Babilônia. Nossos antepassados tinham no ermo a tenda do testemunho, assim como deu ordens quando falou a Moisés, para fazê-la segundo o modelo que tinha visto. E os nossos antepassados que a tiveram em sucessão também a trouxeram com Josué, para a terra possuída pelas nações que Deus expulsou de diante dos nossos antepassados. Ali ela permaneceu até os dias de Davi. Ele achou favor à vista de Deus e pediu para ter o privilégio de prover uma habitação para o Deus de Jacó. No entanto, Salomão construiu uma casa para ele. Não obstante, o Altíssimo não mora em casas feitas por mãos, assim como diz o profeta: O céu é o meu trono, e a terra o meu escabelo. Que sorte de casa construireis para mim? Diz Jeová. Ou qual é o lugar para o meu descanso? Não foi a minha mão que fez todas essas coisas? Homens obstinados e incircuncisos nos corações e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos antepassados, também vós fazeis. A qual dos profetas foi que os vossos antepassados não perseguiram? Sim, mataram os que faziam o anúncio antecipado a respeito da vinda do justo, cujos traidores e assassinos vós vos tornastes agora. Vós, os que recebestes a lei, conforme transmitida por anjos, mas não a guardastes. Pois bem, quando ouviram estas coisas, sentiram-se feridos nos corações e começaram a ranger os dentes contra ele. Mas ele, cheio de Espírito Santo, fitou os olhos no céu e avistou a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: Eis que eu observo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus.
A isto eles clamaram ao máximo da sua voz e puseram as mãos sobre os ouvidos e arremeteram a uma contra ele. E depois de o lançarem fora da cidade, começaram a tirar pedras nele. E as testemunhas deitaram as suas roupas exteriores aos pés de um jovem chamado Saulo. E atiravam pedras em Estevão, enquanto ele fazia apelo e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, dobrando os joelhos, clamou com forte voz: Jeová, não lhes imputes este pecado. E dizendo isso, adormeceu na morte.